Isaías. Eu quero hoje trazer esta palavra para a nossa meditação. É o que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, que está escrito em Isaías capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 15, mas nós vamos tentar expor alguns versículos desse capítulo tão poderoso da palavra de Deus, na profecia de Isaías, no capítulo 32, a partir do versículo 15 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá num campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção neste versículo 15. Até que do alto seja derramado sobre nós o Espírito de Deus. Até que do alto seja derramado sobre nós o Espírito de Deus. Precioso Espírito Santo, ministra a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nós te prometemos que a glória é somente de Jesus. Oh Espírito de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Fala aos nossos corações, porque precisamos da Tua voz na nossa vida, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tens liberdade nesta casa de oração, Senhor, para fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos guarda, Senhor, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua misericórdia. Não a nós, somente ao Teu nome seja dada a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui no capítulo 32 do profeta Isaías, nós temos uma profecia que tem duas características, dois objetivos proféticos na terra. A primeira característica é anunciar um reino que virá. Por isso o primeiro versículo diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. A partir do capítulo 32, no versículo 1, o profeta, pelo Espírito de Deus, anuncia um rei que virá, e ele reinará com retidão sobre a terra, e príncipes governarão com justiça. Este rei que virá, não precisamos dizer, mas é necessário afirmar que esse rei que virá é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá para reinar com retidão, e os príncipes, aqueles que estarão com ele, eles também governarão com justiça sobre a terra. Então, em primeiro lugar, a profecia fala de um rei que vem, e de um reino que pertence a esse rei. É uma profecia que anuncia dias que virão sobre a terra, e que com certeza acontecerão. Tão certo como o sol vai brilhar amanhã, tão certo como o Senhor Deus vive, o seu rei virá para reinar com retidão sobre a terra. Este capítulo fala do governo do Messias, fala do governo de Cristo Jesus.
Mas esta profecia também é um alerta para a igreja do Senhor, para a igreja do Deus vivo. Porque nestes versículos é anunciado o reino de Deus, e como nós devemos estar no reino de Deus, e a vontade de Deus para cada um de nós e para nossas vidas. Aleluia. Quando nós chegamos aqui no versículo 15, é profetizado que o Espírito de Deus será derramado do alto. E quando isto acontecer, o deserto se tornará um campo fértil. Quando isto acontecer, o campo fértil será uma floresta. E o fruto do derramamento do Espírito Santo será a justiça, que vai produzir a paz. E o resultado do derramamento do Espírito Santo será a tranquilidade, a confiança para sempre. E diz a Bíblia que quando o Espírito de Deus for derramado, o povo de Deus vai habitar em lugares seguros, em lugares pacíficos. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que mesmo que pedra de fogo caia do céu, que é a saraiva, mesmo que tudo seja queimado e as cidades sejam reduzidas ao pó, ainda assim a igreja estará feliz, habitando em lugar de descanso, porque o Espírito de Deus será derramado do alto sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Mas a Bíblia diz até que sobre nós o Espírito seja derramado. Até, a palavra até se refere a um tempo determinado, porque nos versículos anteriores a Bíblia descreve a situação terrível em que muitos de nós e a igreja do Senhor nesses últimos dias tem estado. A Bíblia anuncia que no reino de Deus coisas têm que acontecer. Nesse capítulo eu falei de coisas que vão acontecer quando o Espírito for derramado, mas nesse capítulo também das Escrituras está anunciado como tem que ser a nossa vida no reino de Deus. Aleluia. O que deve acontecer com cada um de nós, como está a nossa vida diante da realidade desse rei que está vindo, como está a nossa vida diante da realidade desse rei que está voltando. Aleluia. Porque isto deve abalar nossa vida de alguma forma. Isto deve modificar, marcar nossa vida de alguma forma. A notícia de que um reino se aproxima, de que um rei está voltando. Diz a Bíblia que muitas características estavam ali sobre o povo de Deus. Nesse reino de justiça haverá um resgate do homem de Deus. Aleluia. Nesse reino de justiça, o homem de Deus, o ser humano, homem macho, voltará a cumprir o propósito de Deus. Porque nós precisamos entender, glória a Deus, nós homens que estamos aqui na casa do Senhor, e você que está aqui representando a sua família, representando o seu esposo, nós precisamos entender algo. Deus colocou sobre o homem uma autoridade diferenciada. Aleluia. Deus colocou sobre este homem a responsabilidade de ser representante de Deus na terra. O homem é o abençoador da terra. E se ele não faz a vontade de Deus, se ele não está no centro da vontade de Deus, ele se torna o destruidor da terra. Quando você olha para as pesquisas, quem está em primeiro lugar nos índices de criminalidade? O homem. Quem é que destrói, abusa, sequestra, mata, faz isso e faz aquilo? O homem. A mulher também faz, mas a escala do homem está lá em cima. Porque o homem perdeu a sua identidade em Deus. E em vez de ser o abençoador da terra,
se tornou o destruidor da terra. Mas olha só, igreja, as características de um homem redimido, de um homem salvo, de um homem perdoado no reino de Deus. Porque diz a Bíblia no versículo 2: cada homem, olha só, cada homem será como um esconderijo contra o vento. Aleluia. Um abrigo contra a tempestade, como correntes de águas numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Isto será o homem no reino de Deus. 4 coisas nós conseguimos observar aqui. Cada homem será como um esconderijo contra o vento. Ou seja, o homem será proteção. Glória a Deus. Aleluia. O homem será um abrigo contra a tempestade. O abrigo é o lugar para onde a pessoa vai quando vem o perigo, a tempestade. Glória a Deus. O homem, em terceiro lugar, será uma corrente de águas numa terra seca. O que é uma corrente de água numa terra seca? É um alívio para o peregrino que viaja. E o homem será como uma sombra de uma grande rocha no deserto. O que é uma sombra? Uma sombra é um descanso. Isto aqui é tudo o que o ser humano macho não tem sido por estar longe da presença de Deus. Ele não tem sido proteção. Para você que está aqui, é um homem crente, nós precisamos mudar a nossa vida hoje. Nós precisamos mudar a nossa vida hoje. As irmãs que estão aqui, que têm filhos homens, vocês precisam colocar isso na cabeça dos seus filhos. Você foi escolhido para ser proteção, e não para maltratar e colocar as pessoas que você deveria proteger em risco. O que está acontecendo hoje na nossa geração? Homens que não são mais proteção, mas são destruição. Nós, como homens, deveríamos ser abrigo contra a tempestade. Nós deveríamos ser pessoas que a nossa família e até a própria sociedade corre para você, porque sabe que em você e com você ela estará segura, estará seguro contra a tempestade. Mas o que acontece nos dias de hoje? O homem não tem sido abrigo. Quando acontece a guerra, a dificuldade, para onde as pessoas querem ir? Para longe do homem, querem fugir do homem. Claro que não estou generalizando, mas é o que mais a gente se vê nos nossos dias. Aleluia. Em vez de ir para o homem encontrar abrigo, foge do homem, porque sabe que o homem não tem abrigo contra a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, correntes de água numa terra seca. Ele deveria ser alívio. O homem deveria ser alívio e não um fardo. Aleluia. E é isso aqui que mexe comigo. É isso que o Espírito Santo fala para mim. Olha, tu tinha que ser um alívio. Tu não tinha que ser um fardo. Tu tinha que ser um alívio para a tua família, para teus filhos, para a tua casa. O que os teus filhos falam de você quando você, homem, está fora de casa? Tomara que ele não volte logo, porque ele, quando chega aqui, é um fardo para a minha vida. Ele é um fardo. Ou quando você sai, ele diz: tomara que o papai volte logo, porque quando ele está aqui, nós estamos seguros, nós estamos com proteção, nós estamos aliviados. Ele não é um fardo para nós. E uma sombra de uma grande rocha no deserto. Um homem como sombra, como descanso da sua casa. Vocês sabem por que na nossa geração há um empoderamento feminino? Porque as mulheres estão se desdobrando em mil. E graças a Deus que muitas das vezes elas estão até fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer. Sabe por causa de quê? Por causa da negligência do homem. Glória a Deus. Sabe por quê? As mulheres estão se desdobrando em mil, estão suando, estão se super estressando, porque elas precisam ser aquilo que os homens não estão sendo. Estão sobrecarregando as mulheres.
E um espírito também feminista está tomando conta da nossa geração, para fazer a mulher entender que ela não precisa mais do homem para nada. E assim ela vai viver a sua vida independente. Isto é bom aparentemente diante da sociedade, mas isso não é propósito de Deus. Porque Deus não chamou a mulher para carregar um fardo tão pesado. Mas por que elas estão carregando este fardo? Por causa de homens negligentes que não querem cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Isto deve fazer cada um de nós chorar, nos lamentar, porque nós somos muito rápidos para condenar as coisas, mas na hora de colocar a nossa responsabilidade, não, é culpa minha mesmo, a gente não tem coragem. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Primeiro que nós homens, nós fomos criados desde pequeno para ser filho. Para ser filho. Homem nasceu e ele quer ser filho a vida toda. Às vezes casa, mas não deixa de ser filho. Mas existe um ato profético na Bíblia em que um homem, ele tem que deixar o seu pai e sua mãe. Ele não pode ser só mais filho, agora ele tem que ser homem. E quando ele casa, ele não quer mais ser um homem, agora ele quer uma mulher que não seja sua mulher, ele quer uma mãe. Ele não quer só uma mulher, ele quer também uma mãe. É por isso que ele não aprende a ser homem. É por isso também que a mulher se arma e ela vai para cima dele, porque ela tomou posse também dessa autoridade. E agora ela está acima do homem. Mas isso não é o propósito de Deus. Aleluia, Senhor. Deus não chamou a gente para casar com a nossa mãe. Deus chamou os homens para casar com a mulher. E a tua mulher não é a tua mãe. É isso que a gente tem que entender, né? Às vezes eu estou lá em casa e eu digo assim: ah, mamãe, cadê aquele feijão da mamãe? Aí a mulher diz assim para mim: ah, tu quer o feijão da mamãe? Agora não tem mais feijão de mamãe, não. Agora é o meu feijão. Agora é o meu feijão aqui. Porque o homem, ele fica com aquela arrumação de não querer cortar o cordão, ficar a vida toda naquele sentimento de filho. Enquanto você tiver esse sentimento, você não estará pronto para o propósito de Deus. Nós temos que nos desligar. Porque a mulher mais importante da tua vida agora não é mais a tua mãe. De acordo com a Bíblia, agora é a tua mulher. Deixará homem, pai e mãe. Olha o que diz a Bíblia, não diz a mulher que vai deixar o pai e mãe. Hoje, na nossa geração já mudou, né? É a mulher que já está tomando atitude e já está indo para cima. Mas a Bíblia diz: o homem deixará o pai e a mãe e se tornará um só com a sua mulher. Esse é o propósito de Deus. Igreja, olha o que é que está acontecendo aqui no reino de justiça, no reino do Messias. Olha o que está acontecendo no reino de Deus. Os homens estão voltando a ser quem eles tinham que ser no propósito de Deus. Esta profecia, eu creio, ela pode se cumprir na tua vida hoje, homem de Deus que está aqui. Se você tomar uma decisão diante de Deus: eu não quero ser mais só um filho, eu preciso ser um homem de Deus. Aleluia. Eu preciso ser um homem de Deus. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa, mas na Bíblia tem dizendo que quando o homem casa com a mulher, não, porque Glória agora a tem Deus. muito isso, né? Aleluia. Se a família do meu filho agora só é serva, aí pai e mãe. A Bíblia diz que a pessoa mais importante agora é o nosso cônjuge. Mas diz para deixar e não deixar de honrar. Porque também há um mandamento na Bíblia que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Porque ela diz para mim que é um só, né? Aí não existe mais pai, não, é só ela e os Existe sim, o pai e a mãe. Só que o que acontece? Pois é, e a prioridade é o seguinte: a prioridade agora é a família. Mas a Bíblia diz que não devemos deixar de honrar pai e mãe, porque também esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o reino de Deus vem com a restauração do homem. Veja que coisa interessante. Porque toda a destruição que vem sobre a sociedade é porque os homens não estão fazendo o que deveriam fazer. Aleluia. Aí a gente fala das pessoas efeminadas, dos rapazes que querem ser menina e não sei o que. E às vezes foi falta de um homem de verdade para ensinar.
às vezes, no caminho que deveria andar. Aquele menino, quem sabe aquela criança, só teve a imagem de uma mulher na sua frente. Ele não teve a imagem de um homem de Deus. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos aqui, homens que estão aqui na igreja hoje, homens, nós precisamos disso. Nós precisamos voltar para o propósito de Deus. Ele fala de homens que são proteção, que são abrigo, que são alívio, que são descanso, mas ele também fala de homens que são tolos, que são precipitados, que são insensatos. Mas nesta profecia, o tolo, o insensato e aquele que é precipitado está sendo também restaurado por Deus. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha as mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Deus fala que os homens esqueceram do seu próximo, esqueceram de alimentar o próximo, porque estão longe do propósito de Deus. Aleluia, Senhor. Mas o homem nobre, diz a Bíblia, faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Aleluia. O homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. O que é nobreza? Nobreza não tem a ver com riqueza. Nobreza é uma postura de rei. Olha, irmão, uma postura de rei. Por que que o leão é o rei dos animais? O leão não é o maior dos animais. O leão não é o mais forte dos animais, não é. O leão não é o maior, não é o mais forte. Por que que ele é o rei dos animais? Porque ele tem postura de rei. Ele tem aquilo que Deus requer de cada um de nós. Nobreza. O que é a nobreza? Postura de rei. Postura de rei. Aleluia. É você se colocar diante do mundo e da sociedade como um príncipe de Deus, como uma princesa de Deus. O teu pai é rei e você deve se colocar como um rei, um homem de governo dentro da sua casa, da sua família. Aleluia. Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Aleluia, Senhor. Quais são os feitos nobres que nós temos feito? Ou tudo o que nós fazemos não passa da nossa obrigação? Nobreza é mais do que obrigação, é uma questão de honra. Muitas das vezes nós homens só queremos fazer a nossa obrigação. É botar comida dentro de casa, é pagar as contas, é fazer isso, é fazer aquilo. E o que é os feitos nobres? É fazer mais do que isto. É estar na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Então esse rei que virá, no reino dele que virá, os homens estão restaurados. Então se no reino que virá os homens estão assim, é porque o Espírito de Deus também já está trabalhando neles agora. Porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a aurora do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. É o caminho do justo. Glória a Deus. Mas a mensagem do reino não termina com os homens, porque a partir do versículo 9, Deus começa agora a falar com as mulheres. Eita, irmãs, aí vocês pensaram que era só os homens que iam apanhar, né? Aleluia. Não pensaram não, que vocês são crentes. Você já estava, eita Jesus, quando chegar a minha vez eu não sei não. Olha só, irmãos, porque a partir do versículo 9, é claro que aqui Deus está falando em mulheres, mas pode também ser uma representação da igreja do Senhor Jesus. Então eu não quero só acusar as mulheres, mas colocar todos nós nesse mesmo pacote aqui. Mas olha o que Deus diz no versículo 9: vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouça o que eu vou dizer agora.
Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem as suas vestes e vistam-se roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pelas terras do meu povo. Terra infestada de espinho, roseira brava, sem planteio por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. Aleluia, Senhor. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre das sentinelas se tornarão covil, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Você sabe qual é a denúncia do Espírito Santo aqui? É que havia pecado, havia desobediência, mas as mulheres estavam tranquilas, como se não precisassem tomar nenhuma atitude diante de Deus. Ah, minha família está indo assim, meus filhos estão assim, e elas estão aqui, ó, eu estou sossegada, eu estou segura, não está me faltando nada, eu estou aqui tranquila, eu não preciso fazer nada. Essas mulheres representam aqueles que estão na desobediência, estão vendo a coisa ruim acontecer, mas não fazem nada para mudar a situação. Estão acomodadas. Aleluia, Senhor. Estão acomodadas, estão afadigadas, estão sossegadas, tranquilas, seguras, quando na verdade elas deveriam estar em lágrimas, chorando, clamando. Olha o que Deus diz: bata no peito, chora, chora, porque esta terra vai ser desolada, vai ficar só um deserto, a escuridão vai vir. E é nesse contexto que a profecia termina dizendo: mas tudo isso vai mudar quando do alto o Espírito for derramado sobre vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus e aleluia. Tudo isso vai mudar quando o Espírito for derramado do alto. Porque o Espírito não é derramado de baixo nem do lado. Ele não vem dos homens, ele só pode vir do alto. Aleluia. Jesus Cristo disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo é indispensável. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa igreja. Olha o que acontece quando o Espírito Santo é derramado. O deserto se transforma em campo fértil. O que é o deserto? O deserto é uma terra que não produz fruto. Olha a nossa vida, igreja. Quais são os frutos que você tem produzido para o Senhor na tua vida? Será que há fruto na tua vida para você apresentar para o Senhor? O hino da harpa cristã diz: morri, morri na cruz por ti. Aleluia. Que fazes tu por mim? Ah, porque é muito bom saber que Ele morreu por nós. Isso é a notícia mais maravilhosa de todas. Mas o Espírito Santo está perguntando: que fazes tu por mim? Porque eu já morri por ti. O que é que tu fazes por mim agora? Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto será um campo fértil. Quando eu li essa palavra, eu fiquei: meu Deus, quantas vezes a minha vida é um deserto. O que é um deserto? Você joga a semente e a semente não dá fruto, porque é um deserto. Aleluia. Quantas palavras são liberadas sobre a igreja, quantas festas, quantos profetas vêm e lançam semente, mas o coração do povo é como um deserto. O profeta lança a semente e a Bíblia diz que a semente cai numa terra cheia de pedregal, dá fruto, a pessoa se alegra na hora, mas não tem raiz. A semente não dá fruto porque não tem profundidade na terra. A terra é infrutífera. Não é culpa da semente. A semente é boa, a semente é de Deus, a semente é a palavra de Deus. Mas se a tua vida é um deserto, a semente da palavra não prospera no teu coração.
Aleluia. Mas quando o Espírito do Senhor for derramado sobre nós, o deserto da nossa vida se transformará em um campo fértil. Aleluia, Senhor. O que significa um campo fértil? Jogou a semente brota, porque agora é um campo fértil. Quantos aqui tem promessas de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitos de nós recebemos as promessas de Deus e ficamos aqui na expectativa e esperando aquela palavra se cumprir. Mas eu quero te dizer algo que eu aprendi com os homens e com as mulheres de Deus. A palavra que Deus libera sobre a tua vida é uma semente. Aleluia, Senhor. Se você pegar a semente, guardar a semente, não vai produzir nada. Você tem que pegar a semente, plantar a semente, regar a semente, até que ela dê fruto. Glória a Deus. Aleluia. Como está a tua vida, igreja? Quais são os frutos que você está apresentando para Deus? Se a tua vida é um deserto, se a minha vida é um deserto, olha o que o Senhor está dizendo para cada um de nós. Quando o Espírito for derramado do alto sobre a tua vida, o deserto se transformará em um campo fértil. Glória a Deus. Agora, olha essa maravilha. E o campo fértil vai parecer uma floresta. Irmãos, tudo muda quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós. Uma hora trabalhando no poder do Espírito Santo vale mais do que um ano todinho trabalhando no braço, na carne. Eu estou aqui diante de vocês, mas não estou satisfeito. Por que eu não estou satisfeito? Porque eu vejo que eu deveria estar produzindo mais frutos para o reino de Deus. Eu vejo que nós precisamos disto. Porque em muitos lugares